Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula. Turma, nesta videoaula, eu irei dar continuidade ao assunto que foi abordado na videoaula anterior, que foi o quê? Que foi as ferramentas da gestão da qualidade aplicadas ao ciclo de gerenciamento dos processos, especificamente, turma, planejamento. Então, nesta videoaula, turma, eu vou, de forma prática, apresentar para vocês aqui um case, que vai ser nossa referência para a resolução desse case, o problema que vai ser apresentado, para auxiliá-los e ajudá-los na elaboração da atividade que foi proposta. Então, dito isto, vamos ao que interessa. Turma, nós temos aqui o diagrama de Ishikawa. Esse arquivo aqui em Excel, eu disponibilizei para vocês lá no grupo do WhatsApp e também está disponível lá na plataforma. Bom, como vocês podem perceber, podem observar, tem esse eixo horizontal, aonde eu defini qual o nosso problema principal. Qual é o nosso problema principal, turma? É uma pequena empresa que está passando por algumas dificuldades devido ao contexto, devido à situação do Covid-19, essa situação de crise sanitária, e por isso ela teve uma perda de lucratividade durante a pandemia. Com base nesse problema principal, turma, nós vamos o quê? Nós vamos definir quais as principais causas desse problema. Eu utilizei aqui, turma, a priori, né? A princípio, o diagrama original, convencional, que foi idealizado por Kaoru Ishikawa, com base no 6M. Só que aí eu fiz uma adaptação. Eu coloquei aqui clientes. Então, ao invés de meio ambiente, matéria-prima, mão de obra, método, medida, né? Medida e máquina. E o que? Eu coloquei clientes. Por quê, turma? Porque, como eu disse anteriormente, essa ferramenta ela deve ser adaptada de acordo com as particularidades e especificidades da organização. Não é uma receita de bolo. Claro, vocês podem utilizar as causas, né? As principais causas que foram idealizadas pelo criador dessa ferramenta, mas podem ser adaptadas. Então, vamos lá. Vejamos. Em relação à mão de obra, turma, que é a causa principal, eu elenquei como subcausas métodos, medo dos funcionários em contrair o Covid-19, que consequentemente, turma, vai impactar na relação dos funcionários com os clientes. Em relação a clientes, turma, eu elenquei como subcausa o medo dos clientes. O medo dos clientes vai afastar os clientes da empresa. Vai haver uma diminuição da demanda exatamente por causa do Covid-19. Em relação à matéria-prima, eu elenquei fornecedores. Por que fornecedores? Fornecedores porque nesse período de crise, provavelmente o preço da matéria-prima vai aumentar e isso vai impactar diretamente o quê? No produto final ou no serviço que é entregue. E também pode ocorrer uma diminuição da demanda com base nisso, turma. Outra categoria ou causa principal que foi aqui elencada foi o que? Medida. Medida, turma, está relacionada a indicadores. Então, é avaliar os indicadores, porque não tem como eu utilizar os meus indicadores com base nesse contexto, já que eu não produzo na mesma escala que eu produzi anteriormente, e pode haver também, turma, uma ineficácia desses indicadores atuais com base nesse contexto. Outra categoria é meio ambiente. Meio ambiente está relacionado ao que, turma? As externalidades, fatores externos que podem impactar os meus processos. Aí eu coloco o Covid-19 e a lentidão na imunização. E por fim, turma, o método. O método está relacionado ao quê? Ao caminho que a empresa utiliza, ao método de trabalho que a empresa utiliza para organizar e coordenar os seus trabalhos. E aí eu coloco disponibilização de recursos. Após nós identificarmos, turma, definirmos quais as causas principais e as subcausas, nós vamos agora, com base na ferramenta GUT, ver exatamente quais dessas causas,
quais dessas causas nós devemos o quê? Nós devemos priorizar em termos de investimento, em termos de tempo, para que o quê? Para que a gente possa ter uma melhoria contínua nos nossos processos. Bom, turma. Então, com base na matriz de priorização, a matriz Gucci, eu coloco aqui os problemas e ressaltando. Aqui, turma, professor, mas o que eu devo colocar? Os problemas principais e as subcausas? As subcausas, turma. Então, na hora de elaborar a matriz Gucci, a matriz de priorização, vocês devem elencar as subcausas. Por que as subcausas, professor? Porque, turma, as subcausas são a raiz, a fonte o quê? Dos problemas. Então, a gente faz o quê? A gente vai decompondo através de perguntas até chegar à raiz mesmo, a fonte desse problema. Então, a gente coloca aqui as subcausas e, com base em uma pontuação que vai de 1 a 5, a gente classifica essas subcausas. Então, vejamos. Com base no critério de gravidade, fornecedores é 5. Por quê? Por que 5? Porque, turma, fornecedores está relacionado às matérias-primas que são utilizadas na transformação, quer dizer, nos processos que vão resultar nos produtos ou serviços. E esses produtos ou serviços, quando comercializados, eles vão afetar ou vão influenciar a percepção dos consumidores sobre a empresa, sobre o que a empresa comercializa ou produz. Então, obviamente, a gravidade é alta. A urgência também necessita de uma ação imediata, senão a empresa vai perder participação no mercado, vai ter uma perda de lucratividade, e isso pode fazer com que a empresa feche, quebre. E por fim, turma, essa tendência é que isso piore rapidamente. Relação também ao medo dos clientes, turma, também coloquei uma gravidade 5, porque é extremamente grave. Porque se os clientes eles não estão mais comprando na empresa, obviamente é uma perda na lucratividade. Quer dizer, talvez a empresa não sobreviva. E a urgência é o quê? Precisa de uma ação imediata para isso. E por fim, isso pode piorar rapidamente. Em relação ao Covid-19, turma, nós temos que a gravidade é 5, porque é um cenário extremamente grave, mas a urgência ela é muito urgente. Por que muito urgente? Porque a solução disso, turma, independe da empresa. Porque é competência do governo federal acelerar o processo de imunização. Então, o que significa? Que é grave, mas não tem como a empresa tomar uma ação imediata. Mesmo que a empresa conseguisse comprar vacinas, o que atualmente já é possível, empresas privadas, assim mesmo, isso a curto prazo não teria como ser solucionado. E por fim, turma, isso irá piorar a curto prazo, quer dizer, porque a longo prazo a empresa, quer dizer, o governo federal prometeu até setembro desse ano vacinar mais da metade da população. Então significa que a longo prazo essa situação ela pode se resolver, mas a curto prazo não. E por fim, turma, reavaliar os indicadores. É pouco grave. Por que pouco grave? Porque os indicadores eles são importantes para o quê? Para você monitorar e controlar o desempenho da empresa. Mas se as outras causas, subcausas não forem resolvidas, não tem o que ser avaliado. Então, enquanto as outras estratégias não forem implantadas, os indicadores ficam em segundo plano. A mesma coisa em relação à urgência, que aqui eu coloquei como pouco urgente, e a tendência é que isso piore a longo prazo. A curto prazo não, mas a longo prazo isso pode impactar a empresa. Então, após nós definirmos aqui as pontuações, turma, nós vamos multiplicar cada uma das pontuações, pontos dessas linhas aqui, e obter um resultado. Para vocês identificarem, turma, quais dessas causas são prioritárias ou não, é com base nesses resultados. Do maior para o menor, eu vou colocando aqui, ó. Fornecedores, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Medo dos clientes, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Aqui deu empate, né, turma? Vocês vão perguntar, professor, mas como é que eu faço nesse caso? Aqui vocês podem utilizar uma análise SWOT e verificar entre essas duas causas aqui, qual delas estão mais alinhada com os objetivos da empresa. Mas nós veremos em um segundo momento.
Covid-19, 5 vezes 4 vezes 4 dá 80. E por fim, reavaliar, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui nós já temos, turma, uma ordem de prioridades. Então, qual dessas causas eu tenho que, primeiro, eu tenho que investir mais recursos, eu tenho que investir mais tempo, mão de obra, para que eu possa o quê? Para que eu possa resolver aquele problema principal. Ok? Quando nós definimos aqui a prioridade, nós vamos para os planos de ação. Então, cada causa dessa, turma, vai gerar um plano de ação. Um exemplo. Fornecedores. Fornecedores, turma, vai gerar um plano de ação. Qual seria? O que será feito? Buscar novos fornecedores. Por que isso deve ser feito? Porque isso está impactando diretamente na lucratividade da empresa. Onde isso deve ser feito? No mercado onde a empresa atua ou em outros mercados. Como isso deve ser feito? Como nós vimos aqui, ó, a urgência, que necessita de uma ação imediata, então no máximo em 20 dias. Como isso será feito? Isso pode ser através da indicação de especialistas, ou, turma, isso também, outra forma disso ser feito, é através de uma comparação de preços e qualidade com outros fornecedores. E por fim, quanto isso vai custar para a empresa, turma? Dentro da estrutura de custo do orçamento da empresa, quanto isso deve ser destinado para que isso seja resolvido. Então, turma, acabei de mostrar para vocês de forma prática como aplicar essas 3 ferramentas para que vocês obtenham uma melhoria contínua dos processos da empresa e a qualidade também da empresa. E além disso, permitir o quê? Permitir que a empresa ela seja mais competitiva no mercado, mesmo em cenários de crise. Bom, turma, eu espero que eu tenha ajudado, tenha dado as orientações corretas para que vocês resolvam as atividades, quer dizer, a atividade que foi proposta, e também ajudado a assimilar, reforçar o assunto que foi dado, que foi abordado na última aula. Então, turma, abraços, até a nossa próxima aula.